Olá, assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, o setor de startups, de inovação. E o meu entrevistado, Romero Rodrigues, que foi fundador e sócio do Buscapé e hoje é sócio e gestor da Redpoint, investidor aqui no Brasil. Perfeito. Romero, eu queria levar ao conhecimento do assinante, de forma muito prática e didática, quais são de fato os atributos, os valores que uma startup deve ter para aumentar a sua probabilidade de sucesso. Sérgio, essa resposta é uma resposta que parece simples e fácil, mas é complicada. Ela é simples porque o que o empreendedor precisa fazer é resolver um problema muito importante de um mercado muito grande. Por que ela é complicada? Porque você precisa de gente muito talentosa, você precisa aprender a se apaixonar pelo problema e não pela solução. Um dos motivos de uma startup morrer é o fundador ficar apaixonado pela solução que ele está criando, em vez de estar preocupado com quem está sentindo dor. E ela precisa ser rápida, ela precisa falhar rápido. Quanto mais rápido e mais barato ela falhar, mais certeiro e com menos tempo e menos gasto de dinheiro ela chega na solução do problema. Tá? Então, um bom empreendedor, ele entende que a startup tem que resolver um grande problema por vez. Então a gente voltar lá no tempo, 20 anos atrás, no Buscapé, 4 universitários começando um site de comparação de preço, tal. O que pode dar errado? Tudo. Como é que você tira algum risco da mesa? Pô, faz um protótipo. Tem todos os riscos do mundo, menos o risco de execução. Esses moleques sabem programar. Pô, aí testa para alguém usar. O pessoal usou, pô, tá ganhando tração, então tirei mais um risco. Modelo de negócio, máquina de vendas e assim por diante. Então a startup é, na verdade, uma grande empresa que recebe investimento enquanto ela ainda é muito pequena. Romero, agora vamos analisar um dado curioso, que é de fato as startups que viraram unicórnio, que tiveram seu valor de mercado acima de $1 bilhão. Em 2019, num contexto global, 142, sendo que os Estados Unidos liderou esse processo, seguido da China, em terceiro lugar o Brasil empatado com a Alemanha. A gente pode constatar que o Brasil, de fato, tem potencial para criar startups, empresas inovadoras? Sérgio, é muito bacana esse número, porque é uma das primeiras vezes que o Brasil começa a mostrar unicórnios e já de cara o terceiro maior criador de unicórnios. Isso não só mostra que o Brasil tem condição de criar unicórnios, como isso vai ser perene. Isso acontece porque o Brasil é um mercado muito grande, são 200 milhões de habitantes falando a mesma língua, embaixo do mesmo marco civil da internet, conectado, e é um país com muita ineficiência. A tecnologia atua muito bem onde tem ineficiência, ela resolve ineficiência. A alternativa de tecnologia para resolver ineficiência é investimento em infraestrutura, é cheque enorme, leva 10 anos. Né? E o bacana é que essas startups surgem todas agora, mas tem uma curiosidade interessante. Se a gente for olhar a safra delas, como se fosse um vinho, elas são da mesma safra, 2010, 2011 e 2012. O que isso quer dizer? Leva-se 7 anos para produzir uma startup, que nem um bolo leva meia hora para assar, a startup leva 7 anos. O Buscapé foi parecido, foi 7 anos também. 10 anos no total, mas do primeiro cheque foram 7 anos. Então isso mostra o seguinte, que as startups de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, elas estão no forno. Então a gente tem aí pelo menos mais 7, se a gente parasse hoje de investir, a gente tem mais 7 anos de fornada para colher. Então tem muita safra boa vindo. Legal, e quando a gente analisa pontualmente a competência dos brasileiros, a criatividade, a resiliência, se percebe então um povo competente. Isso que é engraçado, muita gente costuma falar, pô, como é que o brasileiro se compara, né, o empreendedor brasileiro com o empreendedor americano? Ele chega perto. A minha opinião pessoal, e baseado no que a gente vê até nos nossos sócios lá fora, né, na Redpoint, no Vale do Silício, na China, o empreendedor brasileiro, eu considero ele melhor até do que o empreendedor americano. Por quê? Nos Estados Unidos é muito comum você ter as receitinhas, os tais frameworks. Né? Então, você faz isso, 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 o resultado é esse. Como a economia é super estável, aquele framework funciona 99% das vezes. O cara segue a receita, dá certo. O brasileiro vai, aprende essa receita, volta para cá e fala, não sei não. E se não der certo? Preciso de um plano B. Né? A gente brinca, né? Brincava, claro, tomara, claro, que no Brasil até o passado é incerto, então pô, eu preciso de um plano B. Então a adaptabilidade do empreendedor brasileiro é maior. E para você sobreviver e vencer, você tem que ser adaptável, não grande ou inteligente. Esse é Romero Rodrigues, que foi fundador e sócio do Buscapé e hoje gera um dos maiores fundos de investimento de startups do mundo. No Brasil, a Redpoint. Romero continuará conosco durante toda a semana, aqui na coluna Giro Business.